Bom dia para todos. É bom estar de novo no Happy Hour na internet. Esse é nosso 38º Happy Hour e hoje nós temos o prazer e a honra de receber o professor Francisco Malta, mestre pela UERJ, professor de oratória, que vai nos apresentar a arte de falar em público. Se você às vezes fica inseguro, vamos saber todos os segredos para você se comunicar em público sem fazer feio. Professor, bem-vindo à nossa Happy Hour na internet e bem-vindo a todos. Muito obrigado, Mirelle, pelo convite. Eu sou Francisco Malta, é um prazer aí estar conversando com vocês dentro desta modalidade tão perto, tão longe, mas o que importa no meio de tudo isso é a comunicação. E nós estamos aqui justamente para nos comunicarmos. Então, estou muito honrado de estar aqui também pelo convite e poder conversar com vocês. Eu vou chamar isso de uma grande conversa para que eu possa compartilhar um pouco assim da minha experiência e também interagir com vocês. Eu acho que é o principal de tudo isso. O comunicador, ele está sempre buscando ali uma linha de entendimento, não é? É isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou trazer algumas técnicas que eu acredito que possa facilitar para vocês, mas no fundo de tudo nós estamos buscando, como é a essência do ser humano, o que é a nossa síntese é a comunicação. O que nós queremos, afinal de tudo, é entender e ser entendido. Não é isso? Muito obrigado. Agora eu preciso compartilhar o meu arquivo, não é isso? Eu já posso compartilhar? Sim, senhor. Pode compartilhar, professor. Ótimo. Vou compartilhar aqui o meu arquivo e depois que eu compartilhar esse arquivo, eu vou ver se ficou certo, Mirelle. Ficou? Maravilha. Eu gosto de ser, como eu sou professor, e eu peço a licença, porque, Mirelle, eu gosto de ser muito didático nas informações. E aí eu acabei fazendo um PPT, que acredito que seja uma linha, assim, até dando uma primeira dica quando a gente vai fazer uma apresentação, já que eu tenho muitos alunos aqui, BMEC, UERJ, da Estácio, a primeira dica para qualquer trabalho, seja um TCC que você for fazer, seja uma apresentação em congresso, é você ter um planejamento. E eu quero começar a falar justamente dessa peça aqui, que é a peça de apresentação, que nós chamamos de PPT, algumas pessoas chamam de slide, seja lá o que for. O que acontece? Esse PPT de uma apresentação é um guia, é um planejamento que você deve fazer para elaborar para a sua apresentação. E já começando fazendo para vocês de forma muito didática, eu coloquei aqui para vocês, olha, professor Francisco Malta. A primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês irão se comunicar, quando vocês chegarem ao grande público, é você dizer o seu nome e sobrenome, certo? Por quê? Daniel. Daniel é qualquer um. Eu tenho inúmeros Daniels aqui pelo mundo afora, não é isso? A Mirelle. Mirelle, eu tenho quantas no Rio de Janeiro? Francisco, então, meu Deus. Depois que surgiu o Papa, a cada esquina tem um Francisco. Mas o Francisco Malta sou eu. E aí, essa é a forma que você já se identifica para o mundo. A tua identidade, o teu nome e sobrenome. É muito comum, até para a gente dar uma quebrada aqui no gelo, vocês assistirem a apresentação e as pessoas estão um pouco nervosas, elas começam assim, para quem não me conhece, eu sou Daniel Rocha. Você fica com aquela pergunta, mas para quem te conhece, você tem outro nome? Não é? Então, se apresente corretamente. Olha, eu sou o Francisco Malta, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, eu sou o Francisco Malta. Ponto. Você já quebra o gelo ali com a plateia. Isso é uma das formas bacanas de você começar uma apresentação. Você começa em um tom de humor, traz a plateia para próximo de você. Se você estiver nervoso também, é muito melhor você assumir. Fala, olha, eu estou aqui com essa plateia, uma plateia muito interessante. Gente, eu estou ficando nervoso, hein? Isso é humano, pessoal. Todas as vezes que vocês trouxerem assim, para a fala de vocês, elementos de humanidade, isso conecta você com o seu público, conecta você com a sua plateia, com a sua audiência.
Tem um filme, eu vou acabar falando alguns exemplos aqui de audiovisual para vocês, porque além de ser professor, eu sou roteirista, eu trabalho com audiovisual. As minhas aulas todas têm referências de audiovisual. Existe um filme que eu acho que é de 2009, que se chama O Discurso do Rei. Eu não sei se Meirelles conhece, não sei se alguém aqui da sala. Gente, qual é o grande dilema daquele filme? Ele tem que falar em público. Coitado do rei. Ele é um rei, mas ele vai ter que falar em público. E ele treina, ele fica nervoso, ele sua frio, ele transpira, mas ele é o rei. Mas é exatamente isso que é o bacana do filme, esse elemento de humanidade, ele sente medo de falar em público, não é? E isso torna ele uma pessoa humana. É esse elemento que humaniza ele. Quando você tiver para falar com uma plateia, ou se você estiver diante de uma entrevista de alguém que você fala, nossa, uma sumidade, é uma pessoa muito grandiosa, a minha dica para vocês não ficarem nervosos, é só você imaginar assim, o sujeito é o dono da empresa, é o cara que está na presidência. Mas aí, amigos, o que você deve fazer? Lembre-se, este cara que está lá no topo, no mega cargo, este cara que está te deixando nervoso para a sua entrevista, sabe o que você tem que imaginar? Como é que deve ser a família dele? Como é que é a mãe dele? Como é que é o filho dele, o pai dele? Porque ele pode estar lá naquele personagem, sabe? Ele é o presidente, ele tem que assumir esse personagem. Mas para você ficar nervoso, não ficar nervoso, pense sempre nisso. Qual é o elemento de humanidade? O que liga você? O que torna você igual a esse sujeito? A partir do momento que você entender que eu tenho um elemento de humanidade que está sendo compartilhado com esse indivíduo, por mais que ele esteja em uma esfera social muito acima da sua, ele vai se tornar igual a você nesse sentido. Porque, se vocês forem observar, abaixo do Sol, todos nós somos iguais. Alguém consegue ultrapassar o Sol? Não consegue, não é isso? Ainda não. Não é? Então, até hoje, em 25 de junho de 2021, nós podemos dizer que abaixo do Sol todos somos iguais, certo? Elemento de humanidade. Mas vamos entrar aqui no nosso assunto, que é o que nos interessa. Essa expressão verbal, né, que nós podemos traduzir em uma oratória, o que é essa oratória, essa arte de falar em público? Ela está muito ligada a este trabalho que nós procuramos fazer no nosso dia a dia, de uma comunicação moderna, de um meio assim muito eficaz de chegar ao público. Nós usamos muito esse termo, né? Cuidado para não ter ruído na comunicação. E o que é não ter ruído na comunicação? Às vezes é uma palavra que é mal colocada, mas que ela pode gerar um outro contexto. Internet é um perigo, por exemplo, não é isso? As pessoas caem em fake news toda hora por causa disso, porque às vezes tem a chamada de uma matéria, o jornalismo sensacionalista se aproveita disso, e aí você viu aquela chamada da matéria e você já entende alhos como bugalhos, e aí a treta, usando uma palavra muito dos jovens, né? A treta está feita na internet. Não é? Literalmente por quê? Por um elemento chamado comunicação. Porque às vezes a pessoa não se comunicou bem, não se expressou bem, e quando nós estamos nos comunicando, como nós estamos nos expressando, nós vamos nos lembrar que as palavras elas têm peso, a palavra tem um valor absurdo, assim. A palavra fere, a palavra aquece, a palavra machuca, a palavra sara, ela tem muito poder. Quando vocês têm, então, essa questão da arte de falar, que é a arte de traduzir ideias, na verdade, os antigos gregos já diziam isso, Aristóteles falava isso, né? Quem se comunica tem o poder. A pessoa que se comunica bem, ela tem um poder. Por quê? É o poder da persuasão, é o poder do convencimento, é o poder da persuasão. O que é a publicidade se não a persuasão? Um publicitário nos convence a consumir um produto em 30 segundos. Olha que, não é? 30 segundos, caramba, eu preciso comprar esse celular. Caramba, eu tenho que trocar a bolsa, eu tenho que comprar um sapato e por aí vai. Dentro de 30 segundos, não é? Eu não sei, aqui deixa eu só fazer uma pesquisa rápida. Eu tenho alunos aqui do IBMEC, da Estácio, da UERJ.
Os alunos do IBMEC são de quais cursos, por gentileza? Porque eu sou professor do IBMEC, eu leciono justamente oratória no IBMEC, e se alguém quiser, depois pode fazer como eletiva lá. Eu não tenho... Eu sei que tem alguns professores de relações internacionais, como a Thaís. Sim. Tá bom. A Thaís, a Stephanie. Tem o Wagner também, que está São todos... presente, são de relações internacionais. Maravilha. Tá. E a Rebeca, que está aqui. O Rian é de jogos digitais. Maravilha. É só até para que eu possa entender assim, o público. Isso é uma outra questão também, né? Quando nós estamos diante de uma plateia, é você entender quem é o seu público para você poder se comunicar. Porque, veja, se eu chegar aqui, eu começar a usar uma linguagem com termos do audiovisual, as pessoas vão ficar sem entender, sem ter essas referências, certo? E isso é muito importante para a gente, por isso que eu digo aqui, nós estamos agora neste momento, que nós trazemos do inglês um brainstorm. Né? O que é um brainstorm? É uma tempestade de ideias, são muitas ideias, isso é muito recorrente quando nós fazemos em sala de aula, você trazer isso para a sua turma, trazer isso para a sua plateia, você poder engajá-los dentro de uma perspectiva única para que eu consiga tecer uma comunicação melhor. Eu quero começar a fazer com vocês também alguns exercícios, tá, pessoal? Mesmo nessa modalidade distante, eu trouxe assim alguns exercícios para trabalhar com vocês. Eu vou só dar umas pontuadas assim, alguns termos que eu considero. Primeira coisa vem aqui do Chris Anderson, que ele tem uma referência maravilhosa. Ele diz o seguinte, que a retórica simplesmente significa a arte de falar com eficácia. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, já que eu tenho RI aí, eu não, sem querer entrar em polêmicas, mas eu fico imaginando assim, como o pessoal do RI tem trabalhado nesses últimos anos com assim esse governo que fala algumas questões muito sensíveis e acabar colocando as equipes, né, que cuidam das relações internacionais aí em verdadeiras saias justas. Deve ser realmente assim bem delicado para vocês quando vocês pensam nessas questões e a forma que vocês precisam lidar com elas, porque na verdade nada mais é do que o filtro que a pessoa não tem, não é isso? E você filtrar também faz parte da nossa comunicação. Quando você está em um cargo de poder ou um cargo de responsabilidade, eu sou um professor, é um cargo de responsabilidade. Se eu chegar no IBMEC ou na UERJ ou na Estácio, se eu falar alguma coisa que não caia bem, o aluno vai falar, viu o que o professor do IBMEC falou? Não é? Por quê? Você tem uma responsabilidade. E é exatamente isso o grande conflito que a gente percebe hoje aí com o pessoal das relações internacionais, né? Vira e mexe. Professor, a diplomacia deve se puxar os cabelos de vez em quando. Nossa, deve ser assim, deve dormir com tarja preta, dia sim, dia não. Porque Exatamente. realmente eles ficam numa situação a gente tem assim... que contornar tem que tentar pôr nos queixos, olha, mas não é bem isso, não é bem aquilo, não é? É uma situação um tanto quanto constrangedora. Bom, mas é isso aí, é só para trazer a frase do Chris Anderson aqui. Eu quero também lembrá-los que, desde a Grécia Antiga, desde a Ágora, só para trazer uma referência aí, a Ágora é aquele espaço da praça pública. Hoje nós temos jornais, nós temos TV, internet, etc. Nós não temos esse espaço, assim, mas na Grécia Antiga nós tínhamos a Ágora, que era um espaço onde as pessoas se reuniam para ler as notícias, para saber das notícias do dia e da região. Vejam, esse espaço do público, esse espaço de contar histórias, de saber do outro, está conosco desde que o homem começou a se comunicar. Eu costumo até dizer que as primeiras formas de comunicação, ela inicia o que ali? Com a manifestação do homem na caverna. É isso, ele desenha, ele dá uivos, porque o homem tem essa necessidade de se comunicar. E aí eu lembro para vocês Demóstenes, que está lá antes de Cristo, que era um grande orador e político grego,
É a maior referência, se vocês acharem na internet, assim, os discursos de Demóstenes, né? A forma persuasiva com que ele falava para o seu público ali na Ágora. Você tem o Cícero, que era um incandescente da sua locução, porque o Cícero tinha a voz. E aí a gente vai entrar aqui agora nesses atributos que eu chamo da oratória. Eu trouxe assim para a gente poder conversar sobre isso. Então, veja, dominar as técnicas de uma oratória, ela vai ser, pessoal, absurdamente útil para vocês aí ao longo da vida. E aí eu trouxe aqui, que é para a gente começar a nossa conversa mesmo no assunto, os atributos mais importantes para que você domine uma oratória, certo? Primeiro, a credibilidade. Por que a credibilidade é importante? Gente, assim, com todo respeito ao Flamengo, ao Fluminense, ao Botafogo, mas se eu chegar aqui para dar uma palestra para vocês com uma camisa de time de futebol, já tira você do rumo e vai agradar alguns, vai desagradar outros e etc. Então, primeira dica para vocês, a tua imagem tem que estar na tua fala, certo? Procurem sempre, eu já entro assim, em questões assim, de figurino, procurem sempre roupas neutras, ó. Não tem informação, certo? Nada pode ser mais relevante do que a sua fala. Isso que está aqui. Isso vai em todos os quesitos. Para o pessoal que é de RI, eu acredito que isso seja muito tranquilo, RI, direito, geralmente eles são sempre muito discretos, são sempre uma linha mais tradicional, mais conservadora. Eu que trabalho no meio do audiovisual, que eu tenho que falar, olha, não precisa tanto, a gente não está no carnaval, porque às vezes a pessoa faz assim uma mistura de cores e de informações com frases em inglês, às vezes usa uma camisa com a frase em inglês, que é um palavrão em inglês, se você traduzir aqui no Brasil, e a pessoa está ali na frente e você fica, caramba, ela nem sabe o que está dizendo. Isso está dentro desse seu quesito de credibilidade. Eu gosto de trazer uns exemplos, e eu vou contar para vocês. Dentro, uma vez lá na TV Globo, no processo de estagiário, o garoto mandou o vídeo currículo dele para a gente, e o vídeo currículo dele, gente, ele estava com o blazer do Piu Piu. Quem é que prestou atenção na fala dele? Ninguém, mas assim, o blazer do Piu Piu até hoje, para mim, é inesquecível, certo? A gente tem que ter alguns cuidados, muito cuidados nessas questões da credibilidade. E a credibilidade eu levo a vocês para uma dica também que eu dou, e que é muito comum nas empresas hoje, a ter a forma que você posiciona nas redes sociais. Porque você é muito comum, às vezes, você vê que o estagiário perdeu um emprego porque ele se envolveu em alguma polêmica. Nós estamos hoje em um mundo com muitas observações, com muitos pontos que não são mais aceitáveis nos dias de hoje. Isso tudo faz parte de você, faz parte da sua imagem. Nós não temos, em momento algum, como desatrelar a nossa imagem do nosso local de trabalho. Quando eu estou falando aqui com vocês como professor do IBMEC, vocês vão ter essa informação. É o professor do IBMEC. Tá? Se eu disser alguma coisa que desagrade, é o professor do IBMEC. Então, a credibilidade. Se eu trouxer para vocês um outro exemplo disso, é o jornalismo. Por que o jornalismo não pode fazer propaganda? Imagina, o William Bonner ele fazer propaganda da Seara e depois ele ter que dar uma notícia lá da Friboi que está sendo investigada na Lava Jato. Não é isso? E aí tem conflitos de interesse, gera conflitos de interesse. Vou dar um exemplo para vocês aqui da credibilidade, um exemplo também, de novo, do audiovisual, que é um pouco engraçado, mas é isso que aconteceu com Tony Ramos em uma novela da TV Globo em 2015, chamada Regra do Jogo. Tony Ramos fazia propaganda da Seara, da Friboi, não é? Fátima Bernard também. Fátima também. E aí, Tony Ramos era o garoto propaganda da Friboi. Eu não sei se vocês se lembram dessa época. Sim. E o Tony Ramos ia fazer a Regra do Jogo, aí, uma novela das 9, do João Emanuel Carneiro, e ele faria um personagem que era o vilão, era um miliciano muito do mal, e ele se chamaria Zé Boi. Como é que resolveu a situação? O Tony é um fofo, o Tony Ramos é um príncipe, para quem não sabe. Eu conheço ele. É muito fofo. Será que não dá para mudar o nome do personagem? Porque senão eu perco meu contrato publicitário. E aí o personagem passou a se chamar José Maria, que era ter uma ironia, né? Porque assim, José Maria
Maria é um nome doce e o homem era o cão chupando manga. Mas é um pedido do senhor Tony Ramos. E assim, ele não perdeu o contrato publicitário, não é? Veja, por quê? Zé Boi, a propaganda, nunca você vai atrelar elementos negativos a uma propaganda. Não existe isso. Vocês já viram propaganda com um carro que dá defeito? Vai começar daqui tanto tempo o carro dá defeito. Não. Olha só, é uma máquina potente, não é isso? Ele sobe montanha, só falta dizer que chega no céu. Ninguém vai dizer que ele vai dar problema daqui a tanto tempo. Jamais. Veja, a propaganda só te vende o quê? Qualidades. Pelo contrário, a propaganda quer te induzir a consumir. Ela quer que você venda a sua alma ao diabo para você comprar aquele produto, porque a persuasão está ali, está presente, não é? O exemplo que... Oi, Daniel. Eu ia dar um exemplo aqui, por igual teve uma época que teve a Sandy fez um comercial para uma marca de cerveja, sendo que ela nem bebia, mas o importante era vender, né? Isso, eu me lembro, e foi muito criticado porque a cerveja era devassa e a Sandy não tem junto ao público uma imagem de devassa, literalmente. Nenhuma. Ao longo da vida dela, ela sempre construiu a imagem ao contrário, né? Sim. De boa moça, uma menina de família. Ingênua, pura. Aí, de repente, quiseram jogar, olha, ela tem um lado devassa, pode ter, mas o público não comprou, não é? Assim como você teve polêmicas e com o Roberto Carlos também, quando foi fazer propaganda da Friboi, e depois, aí já nem posso entrar nesse detalhe, porque depois virou ação judicial, tá? Acho que ela podia, professor, fazer assim, propaganda de um chá de erva doce, camomila. Isso, questões mais ligadas, mais suaves, que é a imagem dela, que realmente... Ela é aquela imagem de uma pessoa suave, né? Uma pessoa bem tranquila. Bom, outro item aqui para a gente falar, pessoal, é a voz. A voz é um elemento de muito recurso na oratória e é fundamental para você poder usar, para você atingir a sua plateia. De que forma que a gente vai fazer isso? Se eu chegar aqui e ficar falando baixinho com vocês, quase sussurrado, aí vai ficar difícil de entender. Se eu continuar falando aqui também muito alto, fica desagradável para quem está do outro lado de casa a gente entender. A gente tem que buscar o equilíbrio. Mas voz, acima de tudo, é energia. Não é isso? Quando você vai utilizar sua voz, você tem que emanar uma energia, certo? E aí eu quero parar aqui nesse momento para dar algumas dicas para vocês de alguns exercícios fonéticos para vocês fazerem de casa. Eu costumo falar que você pode fazer no metrô, você pode fazer na barca, você pode fazer no carro, no trem, seja lá o que for, tá? E eu, principalmente, que eu quero que vocês saibam também o seguinte: os exercícios fonéticos são ridículos, mas eles são como cartas de amor. Cartas de amor são ridículas, mas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Então, pensem comigo que os exercícios fonéticos é a mesma coisa. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é trabalhar o A, E, I, O, tá? E para você trabalhar toda essa região aqui, ó, vocal, tudo isso, é o exagero. Quando você for fazer fono, a primeira coisa que a fono vai te ensinar é como trabalhar tudo isso aqui no seu rosto, certo? Então, amigos, vamos lá. Vamos fazer o A, E, I, O, U, mas de uma forma diferente, tá? É A, ó, A, é no exagero mesmo, tá? Então, é A, como se você fosse abocanhar a maçã. A, é, o E tá aqui, ó. É, o I bem aberto. I, O e U. O U, biquinho tipo francês. Vamos fazer de novo? A, E, I, O, U. E aí você vai fazer isso pelo menos 5 vezes, certo? Pelo menos 5 vezes. Façam isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, para que vocês possam praticar. Depois, também, a Mirelle querendo, eu tenho lista de exercícios que eu posso compartilhar com vocês, que eu não tenho problema nenhum. De novo, eu reforço, tá, Mirelle, perdão. Eu tenho o lado professor, eu gosto de compartilhar, não tenho nenhum problema com isso. Porque os exercícios são maravilhosos. É com os exercícios que você vai aprimorando ali todos os dias. Vou ensinar mais um. Ó,
encha um pulmão de ar e aí você vai fazer o seguinte, vai soprar aqui para os lábios. Encha o pulmão de ar e sopre os lábios. Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Gente, quando você é criança, você não fica brincando, não sopra aqui? Soprando. Soprando. Se você fizer, aí a dica para você saber se você fez certo. Soprar, nem todo mundo que consegue de primeira, tá? Tem isso. Então, tem que soprar mesmo aqui pelos lábios. Vamos lá? Tentem ir de casa e me fala se conseguiram. Vamos lá? Conseguiu, Mirella? Mais ou menos. Mais ou menos? Deixa eu te falar. Vai fazer cosquinha aqui, tá? Só para você saber. Faz no lábio muita superior. Cosquinha. Isso. Faz cosquinha no lábio superior. Pessoal, é exercício fonético. É poderosíssimo esse exercício, tá? E principal que eu quero dizer para vocês, não tenham vergonha. Na semana passada eu estava assistindo o programa do Pedro Bial e ele entrevistou o Roberto Kovalik, que é aquele jornalista correspondente internacional. E aí o Roberto Kovalik foi fazer os exercícios que ele faz antes de entrar em cena. E aí ele estava fazendo exercícios assim, todos esses exercícios que são fundamentais. E ele falando, não, Bial, mas eu fiquei anos treinando. Eu faço isso até hoje, antes de entrar no programa, para eu entrar com a voz limpa. Isso é muito legal, não é? E aí ele tem um outro que eu vou ensinar agora para vocês, que os atores fazem. A Carla, que era atriz, que estava lá no Big Brother, ela sempre fazia isso lá no Big Brother, que é o Sifu Chipa. Lembre-se, já ensinei aqui para vocês a exagerar nas vogais. Sempre que vocês forem fazer o exercício, exagerem nas vogais. Então, vamos lá. Olha assim, ó. Si, é si. Si, fu, chi, pá. Isso. Eu sempre falo que o pá é aquela nota que é para ir lá no teto mesmo. Isso é até uma forma de você fazer o quê? Treinar a sua extensão vocal. Se você está em um palco, por exemplo, eu tenho que falar da forma que quem está na última fileira consiga alcançar a minha fala. Você tem que projetar a sua voz, certo? Então, eu faço isso, professor. Quando eu trabalhava, né, no turismo e o microfone no ônibus às vezes falhava e eu tinha que projetar a minha voz para o último assento. Ônibus de 55 lugares é uma certa distância. E aí, quando eu chegava em casa, meu marido dizia, "It's okay, agora você está em casa, pode baixar o volume." Perfeito, Mirelle. É isso, você tem que projetar a sua voz, certo? Bom, o vocabulário, pessoal, o vocabulário tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, que é o seguinte, a gente sempre pensa quem é a sua plateia, quem é o seu público. Por quê? Se você não souber isso, se eu chegar aqui, se eu continuar usando um vocabulário que está relacionado ao audiovisual, as pessoas vão ficar sem entender, certo? O vocabulário tem que ser um vocabulário que comunica com a sua plateia. Se você estiver no âmbito do direito, o direito adora o juridiquês. E o juridiquês, às vezes, é uma leitura de código que somente algumas pessoas irão se permitir entender. Precisam ficar atentos a isso para vocês poderem se comunicar melhor. Um bom exemplo que eu vou dar aqui de vocabulário para vocês é o seguinte. Um determinado político, eu vou dar o nome dele, que é o Geraldo Alckmin, em 2018, ele foi dar uma entrevista naquele momento do Jornal Nacional, que o Bonner entrevista 20 minutos cada candidato. E o Bonner fez uma pergunta para ele assim, candidato, o seu partido, falando de PSDB, não é? Fez uma junção com outro partido lá que eu não lembro qual. E a resposta do Alckmin foi, de fato, o meu partido fez uma coligação. Ok. Gente, coligação, eu sei o que é, a Mirelle sabe quem que é. Mas eu te pergunto, o cara que é seringueiro, que está lá no interior do Acre, ele sabe o que é coligação?
o operário sabe o que é uma coligação? Mas se ele tivesse dito, é verdade, Bonner, o meu partido fez uma aliança. Pronto. Que é a camada da comunicação. Isso é um exemplo que eu gosto de trabalhar para vocês do vocabulário. A riqueza do vocabulário, ela é muito importante. Mas, por exemplo, se você vai para uma entrevista com o Bial, é um público muito seleto. É 2 da manhã. É o Pedro Bial. Se você vai no programa do Faustão, é povão, é popular, e não é nenhum demérito quando eu estou falando povão. É a comunicação de massa, é a grande massa. É isso. Se eu chegar... Aqui nós estamos em um ambiente universitário, com estudantes, etc. Se eu estivesse em um outro ambiente, eu tenho que usar um vocabulário mais simples, assim como se eu estivesse só com presidentes, diretoria, etc., eu tenho que elevar a camada do vocabulário. É sempre linkado ao público que eu estou me comunicando. Certo? A expressão corporal. Pessoal, já disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Expressão corporal, ela diz muito a nosso respeito. Se eu chegar aqui e ficar falando assim, essa é uma imagem, ó, braço cruzado, passa uma imagem de uma pessoa resistente, sim, uma pessoa que está com receio de alguma coisa, ela está resistente em alguma informação, certo? E tem insegura. E tem outras pessoas também que a gente percebe pelo ombro. Já viram? A pessoa que anda sempre assim, o espírito da derrota, não é? A pessoa já está com a derrota com ela, não é isso? Está sempre aquela coisa assim, ai, mas o dia hoje, nossa, que sol, nossa, que chuva. A pessoa é um muro de lamentações, não é isso? E a expressão corporal dela carrega com ela todo aquele sentimento, porque ela está sem energia. E aí fica aquela coisa assim, e a gente encontra muito isso no nosso dia a dia, em local de trabalho. A gente até entende, às vezes a pessoa não está em um dia bom, não é isso? Mas uma dica que eu dou até para vocês, que isso é inerente a todos nós somos humanos, nós somos todos os dias que a gente está 100%. E aí a minha dica que eu sempre dou é o seguinte, sabe aquele dia que você está assim, tô meio down hoje? Bota uma cor viva, abra-se para o mundo, não é? Porque a energia, nós somos energias. Se a gente não tiver se eu não emanar uma boa energia, eu acabo não recebendo de volta. E a comunicação é isso. A comunicação acontece nesta fluidez, não é isso? É o olhar, é o olho no olho. E de novo, pessoal, assim, a comunicação é do ser humano. Nós não estamos em quarentena, mas nunca tivemos tantas lives na vida. Por quê? É a nossa necessidade de se comunicar. Não é? Nós estamos aqui fazendo uma live, não é? Nós não vamos esperar essa pandemia passar, vai ficar mais 2 anos sem a gente se conversar. Não, é do ser humano. A gente tem essa necessidade de se comunicar. E a gente quer se comunicar. A gente quer ser ouvido. Não é isso? Nisso eu me lembro até do Obama, que o Obama para mim é uma grande referência de oratória, que é o saber ouvir. Né? Olha a sabedoria do Obama. Quando o repórter falava, seu governo é péssimo, seu governo não fez tal coisa, ele, naquela elegância do Obama, falava, você está me dizendo que o meu governo é péssimo, você está me dizendo que eu também não fiz tal coisa. Já quebrou a pessoa. Por quê? Olha como que ele mostra para a pessoa. Eu te ouvi. Você está me acusando, mas eu estou te ouvindo. Ele repete, ele repetia para o repórter aquilo que o repórter acabou de dizer. Ele transformou, ele pegou o limão, transformou numa limonada ali bonitinho na hora. A pessoa já fica desarmada. Veio com 2 armas para cima do cara, o cara não perdeu o tom, ainda falou, e isso, ó, enquanto ele está repetindo a pergunta dele, processando a resposta dele. Isso é uma técnica, isso é uma dica que vale para todos vocês aí, certo? Para não responder de imediato e falar bobagem, e assim você tem uma postura diferente. Né? E eu acho que body language, né? O vocabulário físico, fala muito, né? Quando você vai procurar um emprego, como você se posiciona, né? Exato. Tem tudo a ver. Tem. Tudo a ver. E aí, eu entro aqui nesse ponto, que é o planejamento das apresentações, que eu estava falando com vocês, que é o seguinte, eu cheguei de forma muito didática, que é como que você começa a sua apresentação.
E aí, recapitulando, iniciar os cumprimentos, conquistar essa plateia, informar o que você vai falar, sabe? E aí você pode fazer um retrospecto ou levantar um problema que seja relacionado ao tema. Por isso que eu pedi licença, Mirelle. Eu falei, olha, Mirelle, eu vou falar de forma muito didática, porque a gente, como professor, assim, você começa, daqui a pouco você reitera aquilo que você trouxe de novo, não é isso? Porque o exercício do aprendizado, ele vem sempre dessa forma. Você vai sempre repetindo as informações, cada aula você repete de novo e aí a pessoa grava aquilo. É exatamente quando a gente aprende um idioma, não é isso? Você tem que ficar lá treinando todos os dias, treina o ouvido, treina a fala, porque é a repetição que vai te levar à excelência, como absolutamente tudo na vida. Se você começar a preparar uma apresentação hoje de 10 minutos, pode ter sido doloroso 10 minutos, você treina, você dá conta, depois você passa para 15, para 20, por aí vai. O que você não pode é começar a querer correr 10 quilômetros sem nunca ter corrido 1 quilômetro. Aí a gente não chega lá, não é? Mas dentro desta linha de planejamento para a gente, são as minhas dicas aqui para vocês iniciarem uma apresentação. Então, agora a gente muda para outro tema aqui dentro da nossa conversa, porque a primeira parte era exatamente isso aqui dentro do nosso escopo de planejamento, como que vocês deveriam trabalhar, certo? Essa é uma informação que eu trouxe para vocês, que eu considero que é relevante, que é o seguinte, a comunicação verbal, pessoal, olha que loucura, ela representa apenas 7% de uma comunicação entre dois seres humanos. Tá? Isso é uma pesquisa científica, porque o restante está linkado à comunicação não verbal. E segundo a pesquisa, ela diz que 38% é referente ao tom de voz, que a voz é algo muito importante para as pessoas. E aí vai depender de cada pessoa também. Porque, por exemplo, uma outra situação. Tem pessoas que são audíveis, tem pessoas que é visual. Eu sou uma pessoa visual. Tanto assim que quando eu preciso aprender alguma coisa, aprender idioma novo, qualquer coisa que seja, eu preciso ler, gente. Eu preciso enxergar aquilo na minha frente. Tem pessoas que têm uma facilidade, o quê? Aprende idioma ouvindo música, não é? Eu não consigo. Eu posso ter ouvir depois, mas eu tenho que ver o papel, porque eu sou audiovisual, eu trabalho com audiovisual. É o visual que funciona para mim. Eu estou aqui neste grupo, eu estou no segundo grupo, 55% referente à linguagem corporal. Por quê? Eu tenho que ver, eu tenho que visualizar, certo? E aí, neste visualizar aqui dentro da linguagem corporal, eu queria dizer para vocês uma questão do seguinte, vocês já passaram por isso, quando vocês irão fazer uma apresentação, de não saber o que fazer com as mãos? Já tiveram essa experiência? Onde colocar as mãos? Não é? Sempre tem isso. Gente, como que eu vou equilibrar as mãos? Minha dica para vocês é equilíbrio. Como que é o equilíbrio? Se olha, você usou essa mão direita, segura 30 segundos pelo menos, abaixa. Depois você usa a mão esquerda, 30 segundos, abaixa. Olhou para a plateia, olhou para o meio. Você tem que sempre imaginar que você tem um palco. Então, o palco, aqui é a plateia central, tem plateia na direita, tem plateia na esquerda. Se você usou a mão esquerda agora, a direita agora, descanse a esquerda um tempo. Depois você pode, em dado momento, você pode trazer as duas mãos aqui, sempre na altura do peito. Sobe um pouquinho, mas nunca acima da sua cabeça, tá? Tipo novela da Recópia. Venha os 1000 mandamentos. Não. É sempre nesta linha aqui do ombro, no máximo aqui na altura do peito. Por quê? Nada pode estar acima de você. Evitem também isso. Sempre ficar olhando. Tem gente que fala e está olhando para cima, falando, gente, vai chover? Não vai chover. Tá? Sempre mantenham este padrão. É muito importante para a gente, quando a gente está falando junto ao público, de ter essa troca. Aqui eu não estou visualizando vocês, mas se eu estivesse uma plateia, olha, eu estaria olhando para a Mirelle, olha, eu estaria olhando para o Daniel, olha para o Ian, para a Thaís, porque a pessoa que está na plateia, ela precisa se sentir tocada.
E a gente, de novo, eu estou batendo muito com vocês essa questão aqui do humano. A gente é humano. A gente gosta de se identificar com o outro. Tanto é que é uma outra dica aí para vocês, de linguagem corporal, quando você vai para uma entrevista de emprego, a pessoa que estiver entrevistando você, dentro de um determinado momento, o gesto que ela fizer, você tente fazer o mesmo gesto que ela. Tá? Ela entende que você é semelhante a ela. Só para você saber. Uma outra dica também, ainda dentro dessa questão de postura que a gente falou, é muito comum isso nos processos seletivos, as pessoas chegam ali na salinha, te recepcionam e te oferecem uma água, te oferecem um cafezinho. Mas aí, quando você aceita a água, quando você aceita o cafezinho, ali não tem lixo do lado. Como vocês iriam resolver essa situação? Alguém quer responder aí? Como resolveriam essa situação? Eu fico segurando até aparecer alguém e eu perguntar onde é a lixeira. Ou até a pessoa que está fazendo a entrevista comigo, né? Onde é que é a lixeira? Alguém faria alguma coisa diferente? Alguma situação diferente? Não? Todos fariam a mesma situação que o Daniel? Acredito que sim, né? Você fica segurando, aí chegando uma pessoa, você perguntaria onde eu posso me descartar, né, do copinho. Na verdade, esta é a colocação, esta é a opção correta. Por quê? Se você deixa ali em cima da mesa, qual é a leitura que o RH está fazendo? É uma pessoa que ela deixa o serviço para o outro terminar. É, o descaso. É o descaso. Ele deixa para o outro terminar, o outro que se vira com o trabalho dele. Fica incompleto. E aí a gente precisa estar muito atentos a essas informações aqui, tá bom? Bom, seguindo aqui. Bom, dentro dessa linha aqui de planejamento que eu conversei com vocês, é sempre importante vocês apresentarem os assuntos com argumentos de forma que nós chamamos de uma forma concatenada. O que é isso? É um encadeamento dos assuntos, não é? Você pode começar do geral para o particular, ou do particular para o geral, mas você tem uma linha de entendimento muito claro. Você não ficar jogando muitas informações assim, porque se você joga muitas informações, você querer trabalhar o excesso de informação, na verdade, ela acaba que se perde, porque isso pode cansar o público, né? Cansa a sua audiência. Você querer acercar o mundo. De repente, você é melhor se você preparar, dividir em etapas. Quando você divide em etapas, isso também fica mais saboroso para quem está assistindo, para quem está ali convivendo com você dentro daquele exercício que você está se propondo, em qualquer circunstância que seja. De novo, tá vendo? Eu vou voltar nesse tema. Recapitular uma ou duas frases do que você acabou de dizer. Estou lá no meio da palestra, retoma alguma coisa que você falou lá no início. Por que é legal você retomar? Porque, de repente, entrou alguém, não é? Reforça, e além de reforçar, não é, Mirelle? Quando você está em um espaço público, alguém sempre não chega alguém atrasado? Sempre vai ter. Acontece. Rio de Janeiro, se a pessoa chegar no horário, tem alguma coisa errada, não é? É quase um erro. Descortês. Aqui, brincadeiras à parte, mas aqui eu sempre faço essa brincadeira, porque eu falo no Rio, se você chega no horário, chega a ser quase uma ofensa, não é? Você sempre tem que dar alguns minutos de tolerância, sempre alguém vai chegar muito depois. E aí, além de reforçar o que você falou, tem essa vibe bacana que a pessoa chegou meia hora ali depois. Mas aí você recapitulou 2 tópicos, a pessoa, legal, ele falou sobre isso. Faz conexão. Isso conecta a pessoa, você trouxe mais para o seu universo e depois você ainda tem essa vantagem, esse jeito acolhedor. Você acolheu a pessoa que chegou ali, ela já não se sente perdida, porque a pior coisa que tem é quando você chegar, como diz o ditado popular, você pegar o bonde andando, não é isso? Sim. Porque aí você fica assim, mas ele está falando de quê? Não é? Isso às vezes até dispersa na plateia, né? Que a pessoa chega e cutuca a outra, né? O que é isso? O que é isso? Não é? Se a universidade é sempre isso, né? A pessoa ficou ali na hora do recreio, comendo, perdeu o horário, chega depois e fala, você está falando de quê? O que é isso? O que é isso? Não é? Manda mensagem no WhatsApp, é um problema. Recapitular é isso, reforça e, enfim.
E quando vocês tiverem, pessoal, também de encerrar, o encerramento é uma dica para vocês, é vocês encerrarem com informações que sejam consistentes, tá? Nunca encerrem com um vídeo. As pessoas têm muito isso na apresentação. Bota um vídeo ali de 3 minutos e encerra em 3 minutos. Gente, encerrar é com você. Você pode colocar um vídeo, mas você tem que voltar e falar, olha, o vídeo foi por este e este motivo. Eu trouxe este vídeo porque eu acho que este vídeo dialoga com o tema que eu estou trabalhando. Eu trouxe este vídeo porque ele vai fazer refletir sobre esta situação. E aí, quando você explicou, quando você traduziu as ideias, você agradece e finaliza em você, certo? Isso também é um assunto muito interessante e importante para a gente pensar. Ó, vou recapitular aqui nas questões da expressão corporal. Que são os 2 maiores erros que as pessoas fazem. O excesso do mesmo gesto, certo? Então, a gente reforça isso. Varie os gestos. Usei a mão direita, ora a mão esquerda, ora o equilíbrio, eu seguro a mão também, não preciso ficar. Não é? Varia a posição de apoio. Se você estiver naquela mesinha, não tem uma mesa que é tipo de discurso, que as pessoas fazem, quando você está na Academia Brasileira de Letras, ou ali no IBMEC, ali no auditório do IBMEC. Não chama pódio? Como um pódio? E pode ser um pódio, ou dentro da universidade tem uma mesa de apoio, lá também para os alunos e etc. Você tem que variar essa posição. Por quê, gente? Nós gostamos do movimento. O olho acompanha, o corpo acompanha. Isso faz com que a pessoa não fique... ninguém vai cochilar durante a sua apresentação. Isso é importante, porque você tem movimento. A vida é fragmentada o tempo inteiro. Vocês já repararam? A gente está... Hoje, então, é um horror. Não é? Tem um excesso de fragmentação. A gente está fazendo alguma coisa, toca o WhatsApp, o e-mail que entra, você tem o tempo inteiro alguém que te chama. Você tem muitas variações, mas aí é orgânico. O nosso entendimento, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele já entendeu que a gente gosta dessa movimentação. Então, varia essas posições, tá? Aqui uma outra dica também que eu coloquei aqui, marque o ritmo da fala com os braços na frente do corpo, certo? Nada de ficar aquela coisa andando e com os braços para trás. Já vi isso, e isso é horrível, gente. Assim, me passa assim, parece que a pessoa está querendo correr, né? Ou ficar assim, ó. Fica aquela coisa da cadeira de balanço. Me dá um nervoso isso. Não pode. Sempre aqui, a fala está com você. Essa nossa parte aqui, essa nossa caixa torácica, ela quando você chega, ela é a sua apresentação. Você chegou aqui, é a sua frente, é o seu cartão de visita. Então, veja, seu cartão de visita é a tua apresentação, é a tua imagem estética, certo? Reforçando isso aí. Uma questão também que eu costumo dizer, e eu coloquei aqui para vocês, você, dentro dessa variação, você fazer um gesto para cada informação que seja predominante dentro de uma frase, certo? Se você está falando, por exemplo, a arte de falar em público, ela nos acompanha, olha, desde que o mundo é mundo. Sabe? A conexão. Você faz uma citação, você enfatiza, você procura, e aí você pode levar esse gestual, desde que o mundo é didático isso, não é? Você pode levar pela voz, você sempre grifa algumas palavras. Principal, não tenha pressa de voltar à sua posição inicial quando você estiver dentro de um palco, certo? Eu estou aqui, eu olhei, eu direcionei, eu estou me comunicando com a Thaís, estou olhando para a Thaís e eu percebo que a Thaís está lá, ó, ela está confirmando. Isso é muito bacana quando você está em uma apresentação e as pessoas te dêem um retorno corporal, sabe? Você está e a pessoa... Legal, você sabe que você está se comunicando, não é isso? Isso é uma forma de você saber que aquela plateia, você tem que estar olhando... Por isso que é muito importante que você sempre troque, olha, centro, direita, esquerda. Troque o olhar para você se comunicar com a plateia inteira. Caminhe também, se você estiver num palco. Ande, caminhar da movimentação, de novo, é energia.
O tempo inteiro a gente está emanando a energia. Isso aqui também reforço de novo. Gesticule com os braços acima da cintura. Também não é para ficar lá embaixo, tá? Assim como que você não deve passar do ombro, faça o movimento a partir do ombro, você não deve ultrapassar. É sempre essa nossa linha aqui. Ombro, cintura, nunca abaixo da cintura. Porque se você ficar falando abaixo da cintura, está muito lá embaixo. Né? A gente perde muito da sua expressão corporal. E a expressão corporal, ela é um dos nossos pilares aí de comunicação. Aqui eu quero dar essa dica para vocês, quando você vai apresentar sentado, pessoal, que é muito importante. Eu estou aqui sentado, não tem como mostrar para vocês, mas se você estiver sentado, sente-se naturalmente sobre as duas pernas. Isso. O mais importante aqui é o seguinte, é você não mostrar o sapato para a plateia, tá bom? Isso é uma etiqueta, a gente não mostra o sapato para a plateia. Por quê? O sapato traz sujeira da rua, aquela questão toda. Uma dica para vocês, vocês podem observar o programa da Globo News ou CNN Brasil, que tem aqueles programas assim que tem convidados, que sempre tem 3, 4 convidados. Isso, aquela roda lá, não é? A Maria Beltrão, por exemplo, e lá na CNN. Acho que é Nosso Mundo, na CNN. São 4 senhoras sentadas. E tem o programa de segunda lá do GNT, que eu esqueci o nome dos meninos. Aquele bate-papo, conversa de segunda, não é? Que tem lá, que é com Francisco Bosco, enfim. Observem que eles sentam, eles cruzam as pernas, mas o sapato está sempre para cá. Você não mostra a sola do sapato. Para baixo. É para baixo. Sapato, isso é uma etiqueta. Só para você saber. Sola do sapato é sempre para baixo. Tá bom? Essa aqui também é uma dica valiosa. Use o semblante para se comunicar com mais expressividade. Certo? Gestual, corporal, né? Você olhou para... Estou olhando aqui para a Stephanie, posso falar, boa pergunta, levantei um pouquinho o olho. Boa pergunta, Stephanie. Sabe? Concordo com você, Stephanie. Você está lembrando trazendo uma pequena expressividade, mas você está buscando ali uma aproximação com a sua plateia, tá bom? O olhar para os ouvintes é isso, de novo. Centro, direita, esquerda. Sempre trocar aí com a plateia, que é importante para a gente. Coloco, reforçando essas informações. Olhe, foque naquilo que você está que você está dizendo. Se você estiver, por exemplo, às vezes você está com um PPT lá, ou às vezes você, como aqui a palestra tem muitos estudantes, não é? Você tem um caderno, um bloco de notas, as pessoas estão te fazendo pergunta, você pode anotar. Tá lá um olho está lá na plateia e anota aqui. Por que isso é muito importante, pessoal? Especialmente vocês aí que são bem novinhos, vão para congressos e etc. Vocês ainda não têm muito esse traquejo, não é? De participar, alguns, né? Alguns sim, outros não, de participar de diferentes congressos e etc. Às vezes a pergunta é longa, você perdeu isso no meio do caminho. Até conosco acontece isso, né? Os acadêmicos, eles fazem perguntas, dá meia volta ao mundo para chegar na pergunta. Você tem que anotar, porque de repente a pessoa emendou 2 perguntas, são 3 assuntos diferentes. Anote aqui os tópicos do lado, não tem nenhum problema não, tá? Zero problema em relação a isso. Congressos, principalmente, sempre tem uma plancheta assim do lado para você anotar. Anote e continue olhando no olho das pessoas, sabe? Mostre que você está interessado naquilo que ela está dizendo, para que depois você possa responder a pergunta. E aí, quando você for responder, eu coloquei que faça a pergunta, demonstra interesse, que é o seguinte, a Stephanie, por exemplo, me fez uma pergunta. Eu tenho que responder e falar, obrigado pela pergunta, Stephanie. Olha, responda a pergunta dela, posso devolver com outra pergunta para ela, para criar um jogo ali interativo com a plateia. Porque, de repente, você precisa que aquilo renda também.
Quando você percebe isso, isso é muito comum em sala de aula, vocês vão saber disso. Quando a gente percebe que você tem um aluno que é mais solto, que pergunta muito, e aquela aula não está rendendo, o que você faz? Você joga muito para aquele fulano, ele te respondeu, você joga uma outra questão para ele, daqui a pouco outros alunos já estão interagindo, porque geralmente é o quê? É o medo, não é? A quebra do gelo. A partir daquele momento que uma pessoa quebrou o gelo, automaticamente você já se sente ali também conectado, aquecido, e você começa a participar da história, tá bom? Aqui eu coloquei isso que eu considero que é importante. Faça pequenos gestos e diga palavras de confirmação. Pode ser que seja até com a cabeça. Aham, não tem problema, pessoal. Isso é muito importante para a pessoa que está palestrando, ela saber que alguém está ali ouvindo, que ali está havendo uma comunicação. Eu estou aqui com a Mirelle, ela está sendo maravilhosa, eu adoro que ela me confirma algumas coisas que eu falo, opa, porque como a gente está aqui no remoto, você fica sem referência, não é isso? Isso é muito importante para quem está no âmbito da comunicação, certo? Se você estiver como plateia, se você estiver como comunicador, sempre procure trazer esses elementos para dentro da sua fala, certo? Bom, aqui eu quero lembrar vocês também, se vocês estiverem num ambiente de empresa ou reuniões, algumas questões que eu coloquei como vocabulário, de alguns exemplos de frases atuais que você pode usar no seu treinamento, tá? Porque às vezes em uma reunião tem uma forma de você, sensível de você entrar ali, e aí você está lá com o seu chefe, você pode, ou está lá naquela reunião de grupo, olha, um tipo de abordagem que vocês podem introduzir. Se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar um ponto de vista. Olha, é algo assim, educado, você não está dizendo, eu quero falar, né? Não é isso. Peça licença, fala, se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar um ponto de vista. Gente, é um ponto de vista. As pessoas vão entender, olha, o que a pessoa diz que quer apresentar, ele já entendeu que é diferente da posição que ele colocou. É um ponto de vista. Certo? E é isso. Ó, uma outra forma de você colocar é você trazer aqui. Ó, acabou a reunião, né? Você, o chefe, está ali na equipe, etc. Você pode colocar da seguinte forma. Depois de ouvir atentamente, olha o tempo verbal, depois de ouvir atentamente as ponderações dos colegas que participaram dessa reunião, eu gostaria de acrescentar uma outra informação que eu julgo oportuna. Você não desmereceu nada. Lembra lá a dica do Obama? O que o Obama faz? Pegou o que ele trouxe, o entendeu e partiu para o abraço. Na linguagem jovem de vocês. Não é? Olha o tempo verbal. Depois de ouvir atentamente, você está dizendo assim, olha, eu estava aqui, prestei atenção em tudo que vocês disseram. A pessoa se sente valorizada, certo? E, gente, se sentir valorizado, se sentir acolhido é do ser humano. A gente gosta em qualquer... Às vezes, é só isso, não é, Mirelle? Às vezes a pessoa ela só quer que alguém ouça ela, não é? Nem vai dar em nada. To be acknowledged. In English, you say to be acknowledged. Isso. É somente ouvi-la. Ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir fazendo parte daquele grupo, certo? Por isso que eu digo, as palavras são muito importantes para a gente. A gente tem que ter muito cuidado da forma que nós trabalhamos as palavras. Tá? Bom, aqui para seguir mais um pouco, dentro dessa linha aqui de informações para vocês do vocabulário, que vocês podem fazer nas reuniões de vocês podem sugerir também o seguinte, olha, antes de ouvirmos a sugestão que cada um dos senhores tem, seria interessante lembrar que todas as ideias serão avaliadas com critério. Isso é muito bom para você começar uma reunião, porque você já vai dizer o seguinte, todo mundo tem mérito aqui, tá? Todo mundo tem voz aqui. De novo, é uma forma que você acolhe uma equipe. Quando você está dentro de um trabalho de equipe, que você diz, todas as sugestões serão avaliadas com critério. Ou seja, não existe ideia ruim, não é? Eu trabalho isso na televisão, no universo da televisão, a gente tem muito isso, né? A gente trabalha com filme, novela, quando começa o roteiro de uma novela, quando começa o roteiro de uma
de um filme e você está trabalhando em equipe, todo mundo leva ideia. E a primeira coisa que a gente diz, olha, não existe ideia ruim. Por quê? Hoje essa ideia não funciona, mas pode ser que amanhã ela funcione. Pode ser que não dê certo neste momento, mas fica guardado ali. A pessoa não fica desmerecida. Não é isso? Só para deixar isso para vocês. Ó, uma outra questão aqui, uma outra forma de vocês resolverem. Vou refletir sobre essa sua proposta e desde já quero agradecer-lhe pela sua valiosa contribuição. O funcionário, se você estiver aí dentro de uma pessoa gerindo uma equipe, ele também se sente valorizado, porque você não disse que não para ele. Ele não pode te acusar de nada. Você disse o quê? Vai refletir sua proposta e desde já você já está agradecendo a contribuição. Você nem disse que sim, nem que não. E uma proposta é isso, você deixa lá, é uma proposta. Um dia ela pode seguir, outro pode ser que não. Mas a pessoa não vai ficar com uma imagem ruim de você. Sim. Eu vou dar um exemplo muito interessante para vocês, de uma atriz que aconteceu com um amigo meu. A Mirelle vai conhecer, sabe quem é, não sei se vocês de casa conhecem, é uma atriz que já até faleceu, que era Marília Pêra, que era um ícone da nossa cultura, né? Dizem que eu pareço com ela, não sei. Por isso que eu trouxe o exemplo. É verdade. Marília Pêra, um amigo meu, que era um jovem roteirista, mandou um roteiro de peça de teatro para ela ler. Né? E falou, Marília, eu gostaria que você fizesse essa peça. Não é? Marília já era uma estrela, isso tem 15 anos, já era consagradíssima. Né? Resposta da Marília, leu o roteiro, marcou um café com ele e falou, eu li o seu texto, mas eu não posso fazer, que eu não considero que eu tenho idade para fazer. Mas eu quero te agradecer porque você pensou em mim, porque realmente é uma personagem maravilhosa, mas eu acho que eu não tenho idade para fazer. Mas, gente, a Marília, para vocês entenderem, ela é da dimensão da Fernanda Montenegro, que também teria essa mesma postura. Você veja, uma pessoa que está lá no topo, mas ela não fecha uma porta. Isso a gente chama não... Porque ela não tratou com demérito a pessoa, que é uma pessoa que está começando. Ela se sentiu valorizada e ela só eleva a grandiosidade do nome dela no momento em que ela faz isso. Não é verdade? No momento que ela faz isso, ela se torna o quê? Mais grandiosa. Não é? Porque ela mostra a dimensão que ela é, que é, eu estou no topo, mas eu gosto de abraçar quem está chegando. Só mostra a dimensão, a grandiosidade. Certo? Isso aqui também é uma questão que é muito importante, eu já tinha até comentado com vocês, quando vocês tiverem uma circunstância de uma reunião, ou que seja em uma plateia e alguém te fez uma pergunta, você olha, eu grifei, você reforça. A sua pergunta é muito importante, porque ela nos ajuda a esclarecer uma questão que tem sido frequentemente levantada. Isso em reunião, o funcionário ele se sente valorizado dentro de uma empresa, a pessoa vai se sentir valorizada quando você dá crédito para ela. Isso é muito importante, pessoal. Sim. Quando você trabalha em equipe, certo? E para todos vocês aí, você trabalha em equipe, você tem que valorizar a equipe, você tem que dar crédito à sua equipe. Se foi um funcionário que fez, se não foi ideia sua e aquela ideia foi para frente, dê crédito a esse funcionário. Por quê? A partir do momento que você dá crédito, você ganha um parceiro ali para o resto da sua vida. Porque no momento que você deu crédito para essa pessoa vai sentir, caramba, eu quero trabalhar com a Mirelle, porque a Mirelle valoriza. Agora, se você chegar lá, na hora que chegar ali, a empresa, que maravilhoso esse projeto. E aí, quem leva os louros é a outra pessoa, vai ficar uma saia justa. Infelizmente, isso acontece muito. Mas não é pouco, não. Concordo. É muito, sabe? Infelizmente, o capitalismo selvagem está aí que não nos deixa mentir, né, Mirelle? Eu já vi esse filme algumas vezes. Mas não é correto. Então, não, claro que não. É antiético. É antiético. Estou pontuando aqui para vocês que sempre valorizem, deem crédito às pessoas. Uma outra forma que também de vocês trazerem é a sua dúvida ela é extremamente oportuna, porque me dá a possibilidade de esclarecer melhor essa questão. Sabe aquela coisa que acontece nas empresas do rádio corredor? Sai falando, e aí ninguém toca no assunto, Olha aí a forma de você entrar.
a sua dúvida é extremamente oportuna, porque ela me dá a possibilidade de esclarecer melhor essa questão. Ó, quebrou na hora. Porque geralmente quando você tem alguma coisa que é muito sensível para resolver, o que as pessoas fazem, não é, Mirelle? O que geralmente elas fazem? Vai para o ataque, né? Vai para a agressividade. Para se defender. Você não precisa ir pela agressividade, você pode ir pelo contrário. Olha, você está me dando a possibilidade de esclarecer esse item, que bom, Sim, eu vou esclarecer. Apaziguar. Apazigua, quebra aí essa desinformação que acontece mesmo, né? Nesses tempos de muitas redes sociais, que as pessoas estão trabalhando em home office, às vezes a informação ela chega truncada, não é? Enfim, tá? Seguindo aqui, eu deixo para vocês aqui algumas referências, tá, pessoal? Eu sou didático. Eu gosto muito desse livro aqui, Elementos de Comportamento Organizacional, já que a gente está aqui num ambiente universitário. Tem Como Chegar ao Sim, que é como negociar acordos sem fazer concessões, que eu acho ótimo. Para o pessoal do RI que está aí, eu vou sugerir este livro, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Oh, yes! Fantástico esse livro. Inclusive, os exemplos que eles trazem são maravilhosos. Ele dá um exemplo aqui, especialmente do nome, não é? Como que o nome para as pessoas é importante. E eu me lembro até daquele filme que é O Diabo Veste Prada, com a Meryl Streep. Eu não sei se vocês lembram, que a Emily, que é assistente dela, ela vai em todas as festas com ela, e quando ela chega próximo à pessoa, ela lembra o nome da pessoa e ainda fala, pergunta pela família. Por quê? De novo, eu volto com vocês, é do ser humano. Gosta de se sentir valorizado. Se você... Estou aqui conversando com a Mirelle, encontro com ela daqui a 3 meses, não sei o nome dela, não lembro nada dela, vai ficar esquisito, não é? Isso aí é um escroto, não é? A linguagem popular, não é? Gosta de ser acolhido, especialmente vocês aí que estão entrando para o mercado de trabalho daqui a pouco. É sempre bom vocês terem essa dimensão dessas informações, assim, a melhor forma possível de você guardar, que as pessoas possam guardar a sua imagem. E esse livro aqui que eu adoro, que é do Pierre Weil, que se chama O Corpo Fala. Body language. É somente sobre a linguagem corporal. Que é assim, muito bom. Eu deixo também de dicas para vocês, depois eu posso acrescentar aí nas minhas referências bibliográficas. Eu vou deixar os PPTs disponíveis com a Mirelle, se ela quiser compartilhar para quem pedir, para quem se interessar aí. Claro. Certo? Bom, Mirelle, são essas as informações. Espero que tenha ajudado alguma coisa e a gente pode abrir para alguma pergunta. Se eu tenho alguma pergunta, sim. O senhor já terminou do PowerPoint? Se quiser abrir, a pessoa pode voltar a imagem. É só clicar lá em cima. E agora já volta para mim, né? Isso. É só clicar lá em cima para desativar. Desativou o share ou ainda não? Desativar o share, isso. Desativou? Não, ainda não. É só clicar naquela faixazinha lá em cima. Isso. Mas não voltou. Não foi ainda? Não, ainda não. Vamos ver. Para mim aqui ele já desativou. Mas aqui ainda não. Vamos ver de novo. Não, ainda não. Conseguiu? Não. É só lá em cima, deve disable, para desativar. Ainda não. O senhor não viu lá em cima? Que está escrito You are viewing Chico Malta. O meu não tem. O meu não tem, Mirelle, mas enfim, eu vou tentando aqui, tá? Estou levando uma surra. Eu não sou acostumado a usar. Eu sei que as pessoas usam muito essa plataforma, né? Sei. Mas... O Pedro aí.
Uhum. Peraí. Não foi ainda para vocês. Não, ainda não. Peraí. Chat. Ainda não voltou. Voltou agora? Ainda não? Não Deixa eu ver se eu adianta. consigo aqui. Está pronto. Já consegui. Já consegui Maravilha. voltar. Eu tenho uma pergunta. Por Claro. exemplo, eu tenho a sorte, de certo modo, de falar vários idiomas. São 5. E muitas vezes, quando eu estou falando, eu acabo usando algumas palavras específicas daquele idioma. Porque eu acredito que em certos idiomas tem determinadas palavras que têm com precisão aquilo que eu quero falar. Como a gente acabou de falar, body language, né? Linguagem corporal. Eu acho que é bem específico, né? Eu acho que o inglês tem aquelas palavras que hoje em dia, até na internet, muita gente acaba usando. Isso seria considerado antiético? Não, de forma alguma, de forma alguma. A única questão que não é considerada antiético, a única questão que a gente orienta, no caso, Mirelle, é assim, dependendo de novo, da sua plateia, é que Sim. você explique, às vezes, o conceito da palavra. Uhum, Porque, assim, eu entendo, nós brasileiros, a gente gosta muito de usar os termos em inglês, né? A gente usa muito os termos em inglês no uhum, nosso dia a dia. E, às vezes, dependendo de onde você está falando, a pessoa pode não saber o que significa aquilo, não é? uhum. Eu, por exemplo, eu tenho muito um vício de usar, quando eu estou dando aula, de falar boring, né? Isso é boring, isso é boring. É boring. É. E aí, quando, assim, na primeira aula, eu falo, gente, se eu não tiver, se eu usar algum termo que você não conheça, Uhum, ou algum termo técnico ou qualquer coisa nesse sentido, você pode me pedir para uhum, avisá-lo. Mas, assim, se é em uma apresentação, eu evito, tá? uhum, Mas se você quiser usar, errado não é. É só uhum. sempre você explicar o que é, porque, de repente, alguém na plateia, ou se Pode você não usar muito, conhecer. isso. Ou se você usar muito, aí pode ficar um pouco chato. Ou, Uhum, às vezes, como eu já fui eu me lembro disso até hoje, quando eu fui uma palestra aqui na universidade, e uhum, na UERJ, na minha época de estudante, e eu me lembro disso, que eu achava um pouco soberbo, assim. A gente tinha um professor que ele usava, do nada, ele começava a falar em francês. Mas a gente não sabia uhum. francês. E aí, 10 minutos você já não queria estar ali, não é? Porque assim, eu não sabia francês. E eu falei, É, gente, mas que. Aí você tem que ficar catando, né? Assim, mas será que o que ele está falando tem. sim. É, de novo, é a plateia, não é? A plateia Uhum, sabe o que você está falando. Se a plateia sim, sabe, você pode brincar, não é? Você pode sim. até falar, usar os teus 5 idiomas, nenhum Uhum, problema em relação a isso. Você uhum, pode assumir a brincadeira mesmo. Né? Falar, olha, vou falar um sim, pouquinho, né? Vou falar um pouquinho em espanhol, sim. depois, enfim, É. E habla, eu hablar. tenho, eu tenho sangue italiano também. E sangue italiano, Nemane, a gente usa bastante. Então, tem que saber segurar para não exagerar na hora de se falar, né? De se Não vi muito a comunicar. italiana, né? Não, tem que segurar. É. Aí eu queria saber se tem algum aluno que gostaria de fazer alguma pergunta, se pode levantar a mão ou abrir a câmera também. Eu gosto muito de ver as pessoas. É ótimo, eu também. É. Pedro, eu acredito que você tá com algum barulho, Pedro. Tá com barulho? Agora parou. Ah, tá. Primeiro, eu gostei muito da palestra, professora, achei muito interessante. Eu cheguei um pouco atrasado, me desculpe, foi problema da internet que eu tive. Eu cheguei às 11h20, mas eu peguei quase toda ela. Eu tenho uma dúvida, como eu também já fiz um semestre com você, você também passou essas ideias na aula, achei muito interessante. É legal de ouvir de novo, né?
outra perspectiva, né? Preparada para palestra e não só para aula, né? É um pouco diferente, eu imagino. Mas como foi essa experiência para você, para aprender esses truques da linguagem? Foi algo que te ensinaram na faculdade ou foi um misto de você aprender em matérias na faculdade e aprendendo com a vida? Porque para a gente que está mais na faixa dos 20 anos, eu imagino que seja uma experiência nova para a gente. Eu ainda estou aprendendo isso, ainda estou pegando jeito. Quando você estava na nossa faixa, assim, você já tinha um domínio melhor ou estava começando? Muito bem, Pedro. Prazer em falar com você. Obrigado aí pela pergunta, interagir. Pedro, infelizmente na minha época de universitário eu não tinha essa disciplina de oratória. Eu adoraria que tivesse tido. Eu fui aprendendo mais na vida mesmo. Mas teve uma coisa que me ajudou muito e eu faço muito isso com vocês em sala, que é o teatro, certo? Quando eu era adolescente, eu fiz cursos de teatro durante 2 anos. E aí, quem faz curso de teatro, você trabalha muitos exercícios de desinibição, você tem exercício ali de socialização, você faz cenas, você monta muita cena, e isso é muito importante. E você trabalha corpo e voz no teatro. Tanto que eu fui para Fono depois, porque eu tinha a língua presa, eu não conseguia falar Flamengo, por exemplo, porque eu tinha a língua presa, e aí eu tive que fazer com a fono o que nós chamamos de um pique de língua, que é cortar a língua mesmo. Você fica 3 dias comendo sopa para cortar aquela linha que fica lá, para que eu pudesse conseguir articular melhor. Porque desde muito jovem, assim, desde criança, eu já sabia que o meu caminho seria na área do audiovisual. Sempre tive isso muito claro para mim. Tanto que eu comecei a trabalhar assim no audiovisual aos 19 anos. Eu queria muito. Eu sou de um outro estado, eu mudei para o Rio de Janeiro para isso. Eu fiz todo um planejamento de vida assim, totalmente voltado para o audiovisual. E quem trabalha com audiovisual, ele exige que a gente tenha uma comunicação muito clara, não é? Hoje eu trabalho com equipe, eu sou um roteirista-chefe de equipe. Eu preciso ter essa clareza nas minhas coordenadas, não é isso? Eu também faço assistência de direção de filmes. Eu preciso comandar uma equipe, às vezes 50 pessoas, não é? Que passa pelo assistente de direção. Clareza, eu tenho que articular bem. E aí eu faço isso até hoje, Pedro. Assim, até hoje eu faço isso. Eu vou ter que usar aparelho aquele por um tempo, de novo nessa idade, mas faz parte da vida. E o que acontece? Quando acabar, eu volto para a fono. Por quê? Quando você tem o que acontece? Quando você tem alguma questão assim para se corrigir em dente, isso reverbera muito na nossa fala, porque às vezes pode dar um chiado, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem que fazer aqueles exercícios fonéticos de novo. E aí eu esqueci até de falar aqui um outro exercício que é muito simples, que eu queria dar essa dica também, Mirelle, que é para as pessoas, é a caneta. Olha só, fonético. Você pode, para quem fala muito rápido, não é? Coloca a caneta aqui, ó. Tá vendo? Colocou a caneta, você não tem como falar rápido, porque ele está te dando um limite, né? E aí você pode colocar a caneta e ler o texto, só para vocês saberem como que você vai aprender a trabalhar o ritmo. Ah, eu preciso trabalhar a articulação. Coloca a caneta na vertical. Aqui. Se eu coloco a caneta na vertical, eu movimento tudo aqui obrigatoriamente, tá vendo? Eu não tenho como falar sem movimentar isso aqui. Porque tem pessoas que, quando elas falam, você fala, ih, não entendi o que a pessoa falou. Já passaram por isso? Não entendi o que a pessoa falou. É isso. Esse não entendi o que a pessoa falou é o momento que ela tem que trabalhar articulação, ela tem que trabalhar exercícios fonéticos, nada mais é do que isso, tá? E aí eu considero, Pedro, que é um exercício diário, assim. Eu até passei para vocês, você estava lá aquele dia, sobre o Roberto Kovalik, eu contei aqui sobre a entrevista que ele deu no Roberto Bial. O Kovalik, com 20 anos de TV Globo, você assistiu, não estava, Pedro? E ele falando que ele faz os exercícios fonéticos antes dele entrar em cena, porque para a voz dele sair melhor, certo? E na minha concepção, assim, é o profissionalismo. A gente está sempre tentando
buscar, é o aquecimento. Você vai sempre se aquecendo. Quanto mais você treinar, você vai ficando melhor. Não tem uma receita de... E cada um tem um tempo. Isso eu esqueci de falar e é muito importante. Cada pessoa tem seu ritmo, pessoal. Tem gente que vai pegar e vai treinar e vai ficar maravilhoso em uma semana, em um mês. É orgânico. Tem gente que não funciona rápido. E está tudo bem também. Não tem nenhum demérito em relação a isso. O que é importante é você entender o que funciona para a minha pessoa. O que dá certo para a minha pessoa. É isso que tem que ser aplicado no seu dia a dia. Você entender, essas ferramentas aqui me são úteis, essas aqui não me são. Como é que eu resolvo isso? A partir do momento que você entende o que é melhor para você, é isso que você vai conseguir. E é assim que você vai sair para o mundo, se expressando de forma muito clara e coerente, que é importante. Claro. Teria mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha. Deixa eu ver. Não sei se... Daniel aqui. Eu Daniel, não sei como é por favor. que aqui, por isso que eu abri o áudio. Eu, assim, com relação a ser tímido, assim, a falar em público, dificuldade de falar em público, teve uma momento da minha vida que eu não conseguia nem ir na padaria, pra você ter uma ideia, assim, de tanta vergonha que eu tinha. Eu não conseguia sair pra rua. Eu fui perdendo isso depois, quando eu comecei a trabalhar em comércio, eu trabalhava em shopping. Recentemente eu fui demitido, né? Depois de 2 anos e pouco trabalhando. Aí, tipo, eu parei para analisar, eu perdi, tipo, a questão da timidez, de falar em público, porque, querendo ou não, quando você trabalha em shopping, né, em comércio, você tem que lidar com vários tipos de pessoas. E Sim. você tem que não só lidar, mas também, tipo, falar a linguagem de cada uma, né? Tem pessoas, sei lá, que usam muita gíria, aí quer um produto, aí você tem que falar de uma forma que vá ali fazer com que ela compre aquilo, né? E tem gente que mais, sei lá, que mais culta ali, né? Você tem que chegar e falar, não pode chegar muito assim, espalhafatoso, né? Aí eu comecei a perceber que isso estava me ajudando, né? A questão da timidez, que eu comecei a perder com o tempo. E eu acho que é aquilo que o professor falou, cada um tem o seu ritmo, né? Por exemplo, isso Uhum. aconteceu comigo sem eu perceber, porque foi a questão do trabalho. E também a faculdade me ajudou muito, questão de trabalho em grupo. Eu sei que é um sofrimento para apresentar lá na frente da sala assim. Só que eu percebi que quanto mais eu participava das aulas assim e apresentava, né, que isso é um desafio, né, querendo ou não, isso acaba sendo bom também, né, porque você acaba perdendo um pouco a timidez também, né. Perfeito. Concordo inteiramente, Daniel. E você trouxe, que bom que você conseguiu se desenvolver. É isso. Você tem que ir começando aos poucos mesmo, e o trabalho em grupo na universidade é muito bom, porque te obriga também a se socializar. Porque a Sim. pessoa que tem dificuldade de falar em público, se ela não querer também superar isso, ela vai ficar ali no casulo dela. Você tem que querer, não é? Começa, puxa assunto com uma pessoa, tem que quebrar o gelo. Não tem. E aí, Daniel, uma outra questão também que eu acho e que eu recomendo para vocês de novo são os cursos de teatro. Os jogos teatrais é muito bom. Por que é muito bom? As pessoas que trabalham com teatro são pessoas muito assim, mente aberta, são pessoas muito tranquilas de lidar, não é? Não tem muitas coisas de fazer crítica ao outro, porque o teatro é um local de acolhimento, o teatro é muito acolhedor, é muito diferente de uma universidade, não é? Porque tem gente que está ali e não quer participar dessa questão, mas o teatro não, quem está no teatro ele está ali para se comunicar, é sempre essa vibe, certo? E aí uma dica que eu posso dar, procure um curso de teatro de repente, porque um curso de teatro vai estar começando todo mundo ali no mesmo patamar e está tudo bem, e não tem crítica, não tem o feio, o bonito, tá tudo certo. Eu acho que é um ambiente assim, bem acolhedor mesmo. Isso é uma coisa, professor, na escola onde eu estudava, a escola inglesa, o British School, no currículo nós tínhamos
Teatro também fazia parte do nosso currículo. As artes são fundamentais, o canto, os esportes, o teatro, faz parte de um global, né? Você realmente aprende muita coisa. Eu me lembro, a gente fazia os últimos dias de Pompeia e a gente imaginava o nosso professor como um vulcão em erupção. Mas isso me ajudou também, né, a desinibir, né, de você poder estar se apresentando ao público, né? E isso também contribui muito na minha carreira no turismo, né? De poder falar e sempre observar as pessoas, o semblante, para saber que elas realmente estamos conectados, né? Eu sempre prestava bastante atenção à reação daquelas pessoas que estavam ali para me ouvir, né? Isso é fundamental. Professor, eu queria muito lhe agradecer. Foi fantástico. Nossa, eu me senti bem em casa. Bom, E queria lhe passar o microfone para as suas últimas considerações, que nós ultrapassamos o nosso tempo, mas tá sem bom. problema. Por favor. Bom, sou eu que agradeço o convite em nome do IBMEC. Uma honra estar aqui com vocês, tá, Mirelle? Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, ou o Pedro, que sugeriu o meu nome. Eu gosto muito realmente desses movimentos, assim, de compartilhar. Acho que ficou lindo, né? Você tem alunos de diferentes universidades podendo participar, e é isso o que nós estamos buscando hoje. Nós estamos nessa fase de conversar mesmo, de nos comunicarmos, estamos aqui todo mundo por um bem maior, não é? Que é ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Enquanto tivermos cada um só olhando aqui para dentro do nosso umbigo, fica difícil, não é? A gente está aí para caminhar de mãos dadas, porque, como diz o velho ditado, não é? Juntos nós somos mais, e eu acredito muito nesta ideia, e principalmente eu acredito muito em uma ideia de educação como transformação. Por isso que eu realmente estou na educação, além do meu trabalho audiovisual, eu quero estar na educação, porque eu acredito que com a educação a gente transforma, sim. Acredito na ciência, é a ciência que vale, e a gente está aqui para poder fazer este mundo andar melhor. Tá? Muito obrigado a todos vocês aí pela presença, pela audiência. Eu vou deixar meu Instagram para quem quiser me seguir lá, Chico Malta RJ, certo? Okay. Para a gente poder estar aí mais Chico perto. Malta RJ. Confirmando. Isso. Chico Malta RJ. Para a gente estar Eu quero também aproveitar para convidar todos vocês para a nossa 39ª Happy Hour, no dia 2 de julho, quando teremos a honra da presença do professor Raymond Stelling, do IFEC, que vai nos presentear com uma apresentação sobre o restaurar do valor humano. Não perca, a gente se vê lá. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, então, bom dia. Bom dia. Obrigado.